Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito às ameaças atuais de colapso do sistema capitalista mundial. Essas ameaças são representadas pelo colapso do sistema financeiro mundial e pela explosão da dívida global. Então, o que nós pretendemos nessa nossa apresentação de hoje é mostrar com o máximo de detalhes possível o que é que significa cada uma dessas ameaças e quais são as soluções que deveriam ser adotadas no sentido de atenuar os seus efeitos sobre a economia mundial e sobre a vida das pessoas em todo o mundo. Porque eu acredito que todos devem ter clareza absoluta de que o colapso do sistema financeiro mundial, da mesma forma que a explosão da dívida global, ambas trariam consequências bastante graves para toda a humanidade. De modo que nós vamos mostrar exatamente por que existe essa ameaça, quais são as causas dessas ameaças e quais são as soluções que, na nossa opinião, deveriam ser adotadas visando exatamente evitar o colapso do sistema financeiro e evitar a explosão da dívida global. Eu começo falando sobre a ameaça de colapso do sistema financeiro mundial e suas soluções. Um aspecto que é importante observar é que, diante dos problemas enfrentados pelo capitalismo, ao longo da sua história, sobretudo a partir de 1869, é importante observar que em 1869 nós temos dados que comprovam que de 1869 até a era contemporânea existe uma tendência decrescente das taxas de lucros nos setores produtivos e na economia mundial como um todo. Mas o que contribuiu efetivamente para a gigantesca financiarização da economia mundial foi exatamente a queda nas taxas de lucro das atividades produtivas. Porque, na medida em que a taxa de lucro nas atividades produtivas, ou seja, na agricultura, na indústria, que são exatamente os setores da economia geradores de riqueza, quer dizer, a partir do momento em que começou a haver uma tendência decrescente na taxa de lucro dos setores produtivos, os setores capitalistas existentes no mundo passaram a desviar as suas atividades para a especulação financeira. E foi a partir exatamente desse processo que começou a chamada financiarização da economia mundial. Essa financiarização da economia está limitada, entretanto, pela economia real produtiva, que é a que gera riqueza. Em outras palavras, o capital financeiro fictício, que é também chamado capital fictício, que não gera riqueza,
não pode se tornar autônomo em relação ao capital produtivo. Mas o capital financeiro cresceu de forma vertiginosa, sobretudo a partir da década de 1980. Nós temos aqui um gráfico que mostra exatamente a evolução dos ativos financeiros, que é representado por essas barras de coloração cinza, comparada com o produto mundial bruto, que é representado por essas barras de coloração preta. Então, temos aqui valores de 1960 a 2006, em que mostra o crescimento vertiginoso dos ativos financeiros em comparação com o produto bruto mundial, que corresponde exatamente às atividades produtivas da economia. Então, e aqui, por exemplo, em 2006, os ativos financeiros corresponderam a 6 vezes o produto bruto mundial em 2006. 6 vezes. Quer dizer, isso mostra uma anomalia do sistema em que grupos capitalistas privilegiaram, vamos dizer assim, a especulação financeira, o investimento na especulação financeira, em detrimento dos investimentos nas atividades produtivas. A razão da adoção dessa política reside exatamente no fato de que a lucratividade nas atividades produtivas apresentaram declínio. A lucratividade. É evidente que aqui, por exemplo, o que está representado nessas barras pretas do gráfico mostra um crescimento, por exemplo, de 1960 até 2006. Mas esse crescimento não foi suficiente para que a atividade produtiva gerasse os lucros que, no caso específico do sistema financeiro, passaram a produzir lucros estratosféricos. Os bancos, a cada ano que se passa, por exemplo, nesse momento da pandemia, o lucro dos bancos em todo o mundo continuaram crescentes. Quer dizer, as atividades financeiras, elas, digamos assim, ao contrário das atividades produtivas, no momento atual, elas cresceram enquanto que a lucratividade das atividades produtivas e o próprio crescimento da atividade produtiva, tanto na agricultura quanto na indústria, ao contrário, ao invés de crescer, apresentaram declínio. E a recessão que o mundo enfrenta no momento, e o Brasil em particular, resulta exatamente desse fato. Mas os bancos continuam ganhando mais dinheiro do que as empresas ligadas ao setor produtivo. Embora o capital fictício, ou seja, esse capital especulativo, acompanhe a evolução do capitalismo desde os seus primórdios, é claro que o capital financeiro não é um fenômeno recente. Ele já existe desde que o capitalismo existe. Por exemplo, a atividade bancária e a especulação financeira começou na Idade Média, quando os bancos surgiram na Itália, mais especificamente em Veneza, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que embora o capital fictício
acompanha a evolução do capitalismo desde os seus primórdios, a particularidade de seu comportamento no mundo de hoje está no seu dinamismo, no seu peso específico dentro do capital financeiro em geral e na sua capacidade de penetrar em todas as esferas da economia. Os principais condutores do capital fictício são os títulos de dívida pública. Praticamente os governos do mundo inteiro estão na mão do capital financeiro, que financia os governos, que financia, digamos assim, a dívida pública, os déficits orçamentários do governo, e de modo que, com isso, os governos passaram a se tornar, digamos assim, submissos ao sistema financeiro. Então, os principais condutores do capital fictício são os títulos de dívida pública, os títulos de dívida de qualquer natureza, por exemplo, de empresas privadas, as ações negociadas nas bolsas, por exemplo, eles investem bastante nas bolsas de valores, especulando, né, nas suas aplicações, e a própria moeda de crédito emitida pelos bancos, sem um lastro nos depósitos respectivos. E um aspecto que é importante observar é que os bancos utilizam o depósito dos correntistas, as pessoas que deixam o seu dinheiro no banco, e o banco usa esse dinheiro para eles, digamos assim, auferirem os lucros que obtêm. Então, na realidade, o lucro dos bancos são gerados exatamente pela utilização que os bancos fazem do dinheiro dos depositantes colocados nos bancos. Então, aquela figura que nós mostramos mostra que os ativos financeiros suplantam amplamente o produto bruto mundial de 1980 a 2006. Nenhum outro setor da economia pode ostentar taxas de retorno tão elevadas, nem mesmo qualquer uma das empresas do setor produtivo podem sequer igualar os lucros recordes do sistema financeiro. Os bancos conseguem os seus maiores lucros, lhe sempre facilitando a concentração e centralização do capital, com operações que são designadas por fusões e aquisições, cobrando taxas lucrativas de assessoria, os bancos fazem isso, e subscrevendo os financiamentos de fusões e aquisições. A segunda fonte de lucro está na especulação em geral, inclusive sobre a negociação da dívida pública dos países onde eles operam, e apostando nos mercados mundiais de valores. Além de desenvolverem suas atividades especulativas, os bancos são cada vez mais importantes acionistas em setores não bancários. Veja bem a importância, veja bem a estratégia dos bancos. Além de ganhar dinheiro com ação especulativa, eles atuam, investem também nas atividades produtivas. Quer dizer, os bancos não investem exclusivamente no setor financeiro. Eles investem também nas atividades econômicas em geral. No estágio atual de desenvolvimento do capitalismo, é o capital financeiro que expressa a fusão das frações dominantes dos capitais industriais, agrícolas, comerciais e bancários, e que orienta e submete a lucratividade dos capitais como um todo. Na realidade, o sistema financeiro exerce o controle praticamente de toda a economia, porque além de, digamos assim, de exercer um poder sobre os governos, porque financia a dívida pública dos governos, e de outro lado, investir nas atividades produtivas, além de atuar na especulação financeira, então, na prática, os bancos
estão presentes em todas as atividades econômicas, produtivas ou não. Em sua essência, o capital financeiro incorpora todos os capitais. Esse é um ponto que é importante observar. Embora se distinga de todos. Ele não pode, por razões estruturais e relativas à lógica de sua reprodução e dos capitais em geral, se achar blindado das crises. Apesar do capital financeiro, ao tentar, digamos assim, ao atuar à margem da atividade produtiva, na especulação financeira, esse fato não impede que, na ocorrência de crises do sistema, ele também sofra as consequências. Consequências que podem advir de crises dos setores produtivos, mas também de crise no próprio sistema financeiro. Por exemplo, a crise de 2008 ocorreu no sistema financeiro. Como, por exemplo, a depressão de 1929 começou também no setor financeiro, com as inadimplências, que na época aconteceram os bancos. Quer dizer, na medida em que as pessoas, diante da crise que ocorreu no país, as pessoas que deviam, por exemplo, aos bancos, deixaram de pagar. Então, isso provocou uma crise de insolvência dos bancos. E na medida que as pessoas que deviam aos bancos deixou de pagar, os bancos, por sua vez, ficaram com dificuldade de honrar seus compromissos. E aí produziu um efeito dominó na economia americana, que se estendeu por todo o globo na época, em 1929, que levou à depressão da economia mundial e que durou praticamente 10 anos para haver uma recuperação. Em sua configuração completa, o processo de valorização do capital incorpora a presença da categoria dinheiro, que representa a forma mais geral da riqueza, que é exatamente a matéria-prima com a qual os bancos sempre operaram, apresentando por isso a possibilidade de surgimento de dificuldades quanto da passagem do valor da forma mercadoria para a forma dinheiro no âmbito do circuito do capital. Ao mesmo tempo, este movimento de valorização, por se manifestar como lucro-juros no plano da circulação, tendo em vista a existência do crédito e do capital de empréstimo, cria a ilusão da extração de mais valor do dinheiro em si mesmo. Quer dizer, passa-se a criar a impressão, é o que muita gente imagina, quando faz suas aplicações financeiras, de que aquele ganho que ele teve foi gerado pelo próprio dinheiro, quando na realidade a lucratividade do sistema, quer dizer, é gerado pela riqueza produzida pelo sistema como um todo. E quem produz a riqueza efetivamente é a atividade produtiva, é o setor produtivo, é a agricultura, é a indústria. E exatamente a riqueza produzida por esses setores, que são essa riqueza que é a base da lucratividade do sistema como um todo. E os bancos, simplesmente porque exercem essa atividade de integração, de concessão de recursos para as empresas e para o próprio governo, os bancos, então, ao fazer esses empréstimos, vamos dizer assim, ao financiar essas atividades produtivas e financiar a dívida pública, então, extrai de cada um desses setores exatamente o excedente de riqueza produzida por esses setores. No caso das empresas, do lucro das empresas,
que alimenta o lucro do sistema financeiro. E do lucro não, e no caso dos governos, da arrecadação de impostos, em que parte dessa arrecadação de impostos é apropriada pelo sistema financeiro. Só para vocês terem uma ideia, do orçamento da União no Brasil, do governo federal, 50% do orçamento da União é destinado ao pagamento da dívida pública. Isso significa que grande parte dos impostos que o governo arrecada se destinam para o sistema financeiro. De modo que, com isto, o sistema financeiro se apropria, digo, em síntese, do que é gerado de riqueza pelo setor produtivo, como também pelo que é arrecadado de impostos por parte do governo. Evidentemente, em termos práticos, ao criar a ilusão de que o dinheiro é que gera dinheiro, quer dizer, que o dinheiro é que gera o lucro da atividade financeira, e isso cria uma ilusão, isso é uma ilusão. Como eu lhes expliquei, a origem da lucratividade que os bancos têm, eles representam recursos que o banco obtém, oriundos tanto do setor produtivo quanto do governo. Então, essa ilusão cria essa ideia de que é o dinheiro que gera dinheiro. E o que passa a criar a ideia de que a atividade de produtores de mercadorias seria desnecessária, o que contraria totalmente e contraditoriamente a lei do valor, a qual demonstra que a produção de mais valor somente ocorre em atividades diretamente produtivas. Então, o que é interessante é o seguinte, que as atividades produtivas, elas contribuem diretamente ou indiretamente para que o governo arrecade os recursos, por exemplo, o salário que as pessoas recebem e o lucro que as empresas obtêm de suas atividades produtivas, o governo extrai parte do ganho, tanto do trabalhador quanto das empresas, na arrecadação de impostos. E então o fato, digamos assim, do banco ganhar a partir do financiamento da dívida pública significa que, como já lhes expliquei, no caso do Brasil, 50% do orçamento da União é destinado ao pagamento da dívida pública e vai para o setor financeiro. Significa, em outras palavras, que metade do que o governo arrecada de impostos, seja das empresas e seja das pessoas físicas, isso é destinado ao setor financeiro. Mas a origem dos recursos do governo, a origem dos recursos é o setor produtivo. O que as pessoas recebem das suas atividades, em termos de salários, também é resultado digamos, da riqueza gerada pela atividade produtiva. Então, na medida em que o sistema financeiro extrai cada vez mais lucros a partir da transferência de recursos, tipo do governo, por exemplo, através pelo financiamento que faz da dívida pública, e o governo é obrigado a pagar ao sistema financeiro, as empresas também, na medida em que utiliza o financiamento dos bancos, então, grande parte do ganho que os bancos têm, da lucratividade dos bancos, é oriunda exatamente das empresas do setor produtivo. Então, na prática,
o setor produtivo é que gera riqueza e que é a fonte geradora não só da arrecadação de impostos por parte do governo, do salário das pessoas e também digamos assim, do lucro que os bancos têm por conta do financiamento que essas empresas do setor produtivo obtêm junto ao sistema financeiro. Então, se o setor produtivo passa a apresentar um desempenho insatisfatório, isso naturalmente afeta tanto a arrecadação de impostos do governo, como também pode afetar a própria lucratividade dos bancos, porque muitas empresas deixariam de captar recursos do banco e com isso a lucratividade dos bancos se reduziria. Mas não é isso que vem ocorrendo nos últimos tempos, porque através da especulação financeira, porque aí já não é só a questão do financiamento, tanto público quanto privado, mas os bancos desenvolveram outras atividades, fora daquele papel tradicional dos bancos de emprestar e de guardar o dinheiro em custódia dos depositantes. Quer dizer, os bancos passaram, por exemplo, também a atuar, digamos assim, no cassino global, em que virou o sistema financeiro, com chamados derivativos, com a série de papéis que são colocados através de corretoras e dos próprios bancos para a captação de recursos por parte das pessoas, visando exatamente o ganho de dinheiro, ou seja, transformar dinheiro em mais dinheiro. Aí gerando aquela ilusão que eu falei de que o dinheiro não gera dinheiro. O que gera dinheiro, efetivamente, é a riqueza gerada no setor produtivo. A negação da esfera da produção aparece como a base sobre a qual emerge o capital financeiro ou fictício e introduz a possibilidade de autonomização das finanças. Aí cria-se dentro do setor financeiro a ideia de que o setor financeiro é autônomo em relação ao setor produtivo. Então, é uma visão equivocada, errônea, porque na realidade o que o setor financeiro utiliza é o capital que é produzido, que é gerado exatamente no setor produtivo, que é o único setor gerador de riqueza. No entanto, mais uma vez, trata-se de um processo contraditório. Se o ideal do capital financeiro é o desprezo total e absoluto pelos processos produtivos, e mesmo pela comercialização de mercadorias, ele também, ou seja, o setor financeiro, se origina nos referidos setores, como já lhes falei, sem conseguir, por isso, se emancipar realmente dos mesmos, mas em decorrência de seus vínculos com as demais formas concretas do capital, o capital financeiro também acaba por transmitir àquele setor, quer dizer, o setor produtivo, as consequências de seus colapsos. Então, na medida em que haja colapso no setor financeiro, então isso impacta sobre a atividade produtiva, como já lhes falei, aconteceu em 2008 e também em 1929. Por conseguinte, a dominação do capital financeiro, que se acha, por sua vez, dominado pelo fetiche do lucro imediato, que é outro aspecto também importante, é que na atividade produtiva o lucro não é obtido imediatamente. A pessoa tem que investir nas instalações, máquinas, equipamentos, edifícios, etc. E operar com aquele negócio para poder, depois de um certo tempo, obter o resultado pretendido. No caso dos bancos,
o foco é a obtenção do lucro imediato. Há meio século, a atividade bancária parecia ser uma arte relativamente simples. Os bancos passaram por um processo de transformação em sua atividade principal, deixando para trás sua função clássica de intermediário entre os poupadores e emprestadores. Beneficiando da abertura da economia mundial a partir da década de 1990, as instituições financeiras se transformaram em grupos financeiros diversificados e em conglomerados. A ideia é a seguinte: grupos financeiros diversificados e formação de conglomerados significa que, além de atuar na área financeira, passava a atuar também em outras áreas, inclusive no setor produtivo, conforme eu lhes falei, né? Cujos lucros provêm principalmente da criação de crédito, que se converteu no principal meio de criação da moeda. Nesse processo, os bancos centrais dos países perderam completamente o controle. Esse é um aspecto muito importante, que a partir do momento que os bancos passaram a operar, digamos assim, de forma especulativa no mercado, quer dizer, os bancos centrais perderam completamente o controle. Nesse processo, os bancos centrais perderam completamente o controle, como eu falei. Os valores das transações mundiais que nós apresentamos na figura 1 ilustram a dimensão do setor financeiro. Por exemplo, em 2002, o PIB mundial era de 32 trilhões de dólares, enquanto as transações financeiras somavam 4 trilhão e 140 trilhões de dólares. Veja bem a diferença. 32 trilhões de dólares comparado com 1.140 trilhões de dólares. No início da crise de 2008, enquanto o PIB mundial era de 60 trilhões de dólares, as movimentações financeiras atingiam 3.628 trilhões de dólares. Os títulos das dívidas públicas tornaram-se parte dos ativos negociados por bancos e fundos de aplicação especulativos, inclusive empresas. Os bancos e fundos de aplicação, servindo-se de um procedimento conhecido como efeito de alavancagem, passaram a realizar empréstimos com valores muito superiores aos seus capitais próprios. Esse é um dos problemas críticos do momento atual. É que os bancos, por exemplo, emprestam a soma de todos os empréstimos que os bancos realizam é superior ao capital próprio do banco. Se, por exemplo, ocorresse a possibilidade de uma corrida dos depositantes para a retirada do dinheiro dos bancos, os bancos não teriam condição de honrar esse compromisso, que não teriam capital próprio suficiente para poder, digamos assim, pagar aos depositantes. Quer dizer, então, os bancos utilizam o dinheiro dos depositantes, emprestam esse dinheiro de forma generalizada e não há, digamos assim, a garantia de que o banco possa cobrir todos os empréstimos que eventualmente deixem de ser pagos, que é um dos riscos que tem nos empréstimos bancários, é que se houver, digamos assim, como aconteceu em 1929, quando os empréstimos bancários deixaram de ser pagos, os bancos usaram o dinheiro dos depositantes, e quando os depositantes foram
buscar o dinheiro no banco, o banco não tinha dinheiro para entregar aos depositantes. É impossível a esta altura, e quer dizer, isso daí faz com que aumente a debilidade do sistema e os riscos de pagamento. Essa é uma das características do sistema financeiro em que nós vivemos. É impossível, a esta altura, saber para onde o sistema financeiro está indo. A grande possibilidade de combinação de colapso financeiro com imensa recessão na economia, se não algo pior como depressão, certamente mudará o mundo. Aliás, nós estamos caminhando para isso, porque nós estamos vivendo uma recessão gigantesca, provocada pela pandemia do coronavírus, que fez com que as atividades econômicas se retraíssem de forma vertiginosa. Então, na medida em que haja a combinação dessa recessão com o colapso financeiro, que pode acontecer na medida que, por exemplo, haja uma corrida aos bancos, as pessoas procurando retirar o dinheiro que possui como depósito. Se ocorrer isso, haveria um colapso financeiro, porque os bancos não teriam condições de honrar seus compromissos, e isso certamente levaria o mundo a uma depressão similar ou até numa proporção pior do que a de 1929. Um fato que é importante observar é que não haverá fim para a crise mundial em que nós vivemos enquanto os bancos e os investidores financeiros estiverem no comando da economia mundial, com os governos em todo o mundo adotando políticas totalmente dirigidas pelos interesses dos rentistas, dos especuladores, e para dar sobrevida ao regime guiado pela dívida pública, como vem acontecendo atualmente. As condições para isso vão incluir o cancelamento de boa parte da dívida soberana, considerada ilegítima. Quer dizer, para que haja uma solução dessa crise que assola o sistema financeiro, uma primeira providência é o cancelamento de boa parte da dívida soberana, considerada ilegítima. Quer dizer, é importante que haja uma auditoria da dívida pública para identificar qual é a dívida legítima e a dívida ilegítima, assim como de boa parte da dívida doméstica. O restabelecimento de uma taxação correta para a renda, das finanças e do capital. Por exemplo, no Brasil, é preciso que haja cobrança de impostos de dividendos das empresas, dos dividendos distribuídos pelas empresas para os seus acionistas. Isso no Brasil não é cobrado. E outra coisa, deveria haver taxação da riqueza, das grandes riquezas no país, que também não é taxado no nível adequado. Essa seria uma forma de fazer com que haja um aumento da arrecadação do governo e, com isso, reduziria significativamente o déficit público. Seria necessário também o restabelecimento de um verdadeiro controle público do sistema de crédito, porque o sistema de crédito praticamente opera de forma caótica, com os bancos atuando, emprestando, sem, digamos assim, o controle adequado por parte dos governos. Teria que haver também um controle
restrito dos fluxos de capital do Brasil para fora do Brasil e de fora do Brasil para o interior do Brasil. É importante que haja um restrito controle do fluxo de capital e uma luta efetiva contra os paraísos fiscais, para evitar que as pessoas coloquem, sobretudo, dinheiro resultante da corrupção, seja levado para paraísos fiscais, como tem ocorrido em todo o mundo. Isso significa dizer que os governos deveriam deixar de se subordinar aos ditames do capital financeiro e suspender o pagamento de suas dívidas, mesmo que levem alguns bancos à bancarrota, pois os recursos que lhes seriam destinados sejam aplicados em investimentos públicos para a retomada do crescimento econômico. É importante observar que os bancos exercem um papel fundamental no sistema financeiro. Desde a Idade Média, os bancos foram criados. Quando os bancos foram criados, a função principal deles era de recolher depósitos de quem tinha moeda excedente e com eles fazer empréstimos. Ou seja, a verdadeira função dos bancos é criar moeda interna por meio de crédito. Na era digital atual, as atividades bancárias tradicionais não só fugiram ao controle, como perderam a razão de ser. Embora já não sejam necessárias, elas continuarão a dominar o sistema financeiro por algum tempo. As novas possibilidades de gerenciar a moeda e o crédito não podem prevalecer enquanto as atividades bancárias descontroladas ainda forem possíveis. Com plenas garantias governamentais e sem regulação eficaz, elas continuarão lucrativas demais. Aquele gráfico que nós mostramos, em que mostra a exorbitância dos ativos financeiros em comparação com as atividades produtivas, que estão aqui nessas barras pretas. Quer dizer, isso resulta exatamente do fato de que o sistema financeiro opera praticamente sem controle. Quer dizer, com plenas garantias governamentais e sem regulação eficaz, elas continuarão lucrativas demais. Um aspecto que é importante observar é que os bancos, por exemplo, operam globalmente e realizando empréstimos, inclusive sem um estudo aprofundado da capacidade de pagamento do devedor. E o resultado é que as inadimplências, sobretudo, acontecem, sobretudo, em momentos de crise, como, por exemplo, em 2008 nos Estados Unidos, que as pessoas que passaram a adquirir imóveis financiados pelos bancos chegaram a um determinado momento sem capacidade, sem condições de pagar sua dívida, e o resultado é que os bancos simplesmente se encontraram numa situação de insolvência. Muitos bancos nos Estados Unidos, em 2008, deveriam fechar as portas. Isto não aconteceu simplesmente porque foram salvos pelo governo americano, que à exceção do Lehman Brothers, o banco foi o único banco que quebrou nos Estados Unidos em 2008, mas outros bancos estavam ameaçados também de quebrar. Mas o governo americano salvou a todos os bancos. Quer dizer, injetou recursos nos bancos, que possibilitou esses bancos atenderem a demanda dos seus depositantes, que para lá acorreram, visando ressarcir dos seus depósitos em cada um desses bancos. Quem salvou os bancos foi o governo norte-americano, inicialmente o governo Bush e posteriormente o governo Obama.
Mas o raciocínio que foi desenvolvido é que os bancos eram muito grandes para falir. Por isso o governo injetou recursos. Mas ao injetar recursos nos bancos, para salvar os bancos, comprometeu investimentos públicos em educação, em saúde, etc, etc. Bem, então a partir de 2008, o setor bancário tornou-se mais concentrado do que nunca. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de bancos caiu pela metade em 2009. Quer dizer, a crise de 2008 provocou fusões de bancos, fazendo com que o número de bancos reduzisse. E a participação dos 4 maiores bancos americanos subiu de 14% para mais de 40%. Significa a fusão que houve do sistema bancário. E eles são cada vez mais lucrativos. Esse é um detalhe importante. Apesar da crise de 2008 e da insolvência que muitos deles se encontravam, hoje eles estão cada vez mais lucrativos. Em 2018, o lucro de apenas 10 dos maiores bancos americanos bateu recorde. Por isso é preciso acabar com as atividades bancárias. Essa é uma tese que foi defendida por um autor, Jonathan Macmillan. Ele escreveu um livro cujo título é O Fim dos Bancos. Jonathan Macmillan é defensor da tese de que é preciso acabar com as atividades bancárias. Para evitar o agravamento da crise financeira e seus efeitos sobre a economia mundial, o Jonathan Macmillan apresenta 3 motivos principais que justificam o fim da existência dos bancos, que são os seguintes. Primeiro, o risco excessivo que assumem ao fazer suas operações de crédito, emprestando de valores que não possuem, não têm patrimônio para cobrir os valores dos empréstimos que oferecem, levando à criação de derivativos, que são papéis que são colocados no sistema financeiro e que as pessoas adquirem e gerando uma tremenda especulação dentro do sistema financeiro. Então, levando à criação de derivativos e se expondo a uma corrida bancária. E, na verdade, o risco não é assumido pelos bancos. Esse é um ponto que é importante observar. Mas pelo governo. Eu dei o exemplo do governo americano que salvou vários bancos nos Estados Unidos que estavam para quebrar com a crise de 2008. Porque o governo é que garante a liquidez dos depósitos. Inclusive hoje, no Brasil, por exemplo. Se qualquer banco quebrar, o governo cobre o buraco dos bancos, sob a máxima de que são grandes demais para falirem. Segundo argumento do Jonathan Macmillan para acabar com os bancos é que a atividade bancária se mistura e intoxica as políticas monetárias criadas pelos bancos centrais para impedir crises sociais e econômicas, como inflação e desemprego. Então, porque os governos, eles adotam políticas monetárias e políticas, digamos assim, estruturantes, vamos dizer assim, nós poderíamos colocar. Quando, por exemplo, o governo adota políticas monetárias, então o foco do governo é aumentar juros ou diminuir juros. O foco do governo é baixar a inflação quando ela se apresenta crescente, adotando políticas monetárias. A política monetária geralmente significa o governo retirar de dinheiro de circulação quando existe inflação, e isso faz com que os juros
do mercado se elevem por conta da menor quantidade de dinheiro circulante no mercado. Então, o governo, com as políticas monetárias, agem nesse sentido, no sentido de controlar a circulação da moeda e, com isso, controlar a inflação e manter os juros no nível que corresponde aos interesses do governo. Quer dizer, quando a inflação está muito alta, o governo reduz a quantidade da moeda de circulação e os juros sobem. Já as políticas estruturantes são aquelas que envolvem investimentos, a ação do governo no sentido de aumentar o gasto público, por exemplo. O gasto público, o investimento público, exatamente são políticas macroeconômicas relacionadas com ações estruturantes do governo, diferentemente das políticas monetárias. Mas o fato, a atividade bancária, ela está associada à política monetária. E isto faz com que, ao adotar essas políticas monetárias, por exemplo, remover dinheiro de circulação e aumentar os juros, isso compromete a solução de crises sociais e econômicas. E com isso também resolver problemas relacionados com a questão do emprego e a questão do desemprego, né? Bem, o terceiro fator que o Jonathan Macmillan coloca como justificativa para o fechamento, para o fim dos bancos, é a excessiva politização dos bancos centrais. Quando ele fala em politização dos bancos centrais, é que os bancos centrais se tornaram, digamos assim, um elemento praticamente determinante das políticas econômicas do governo. Inclusive, a tese do Banco Central Independente está muito relacionada com isso. Porque a ideia que se tem é de que deveria prevalecer a política monetária em detrimento das políticas macroeconômicas e estruturantes que o governo deveria adotar. Então, na medida em que se dá um peso maior aos bancos centrais, compromete qualquer esforço de promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico. O Jonathan Macmillan apresenta propostas concretas para exterminar os bancos. A principal delas, esse é um dado muito importante, é dividir as atividades bancárias em duas linhas de negócios separadas: a de emprestar e a de guardar o dinheiro em custódia, evitando assim a criação da moeda interna não lastreada, que é o que os bancos fazem normalmente. Porque ao separar as atividades de empréstimos e de guarda da moeda, na opinião deles, esse problema de criação de moeda interna não lastreada desapareceria, né? Macmillan propõe que o contrato de depósito bancário voltaria a ser um contrato de guarda segura. É isso aí. Os depositantes dos bancos não receberiam juros, uma vez que seus depósitos não seriam mais usados para conceder empréstimos. Veja bem para isso. O indivíduo coloca o seu dinheiro no banco e fica lá guardado. O banco guarda a moeda. E por conta disso, o depositante não receberia nenhuma concessão por conta disso, nenhum ganho por conta disso, na forma de juros. Uma vez que os seus depósitos não seriam mais usados para conceder empréstimo. Os bancos seriam impedidos de usar esse dinheiro para conceder empréstimo. Os bancos teriam que ter 100% de cobertura em dinheiro, quer dizer, o banco deveria ter disponível recursos em quantidade suficiente em caixa, o equivalente aos depósitos recebidos. Essa exigência garantiria que sempre fossem capazes
de atender os pedidos de retirada dos depositantes. Então, numa corrida bancária, que geralmente acontece em épocas de crise financeira, os bancos estariam em condições de honrar os seus compromissos. Se ocorresse uma corrida aos bancos pelos depositantes para a retirada do dinheiro, eles teriam liquidez suficiente para honrar todos os depósitos feitos pelos clientes, dispensando assim a garantia do governo. Então, essa do governo salvar os bancos desapareceria com essa medida que é proposta pelo Macmillan. E também o envolvimento com os bancos centrais numa situação dessas, e principalmente o empréstimo de valores que não possuem. Macmillan afirma que o fim dos bancos está próximo, porque a tecnologia está colocando em xeque o mercado bancário. No setor financeiro, essa transformação já começou. Esta mudança ainda está no começo, mas a necessidade de ir a um banco para fazer algo relativamente simples, como guardar o seu dinheiro, já é coisa do passado. Dentre as centenas de serviços que uma instituição dessas poderia oferecer, o mais importante era que o seu dinheiro estivesse seguro e acessível o tempo todo. Com a evolução da tecnologia, guardar dinheiro perdeu relevância. Não tem mais sentido guardar dinheiro. Hoje as pessoas se preocupam muito mais com a possibilidade de pagar qualquer coisa com cartão de crédito, débito, sem precisar tirar o dinheiro do banco. Isso pode tornar os bancos desnecessários. O que as pessoas começaram a perceber é que o serviço entregue pelos bancos não atende mais às suas necessidades. As empresas, por sua vez, já estão enxergando isso e a cada dia caminham em direção à mudança de suas operações de envio e recebimento de dinheiro dos bancos. No mundo, uma categoria completamente inovadora de serviços financeiros foi batizada de Payment Banking. Um novo tipo de empresa presta serviços muito similares aos bancos, porém não são instituições financeiras de fato, e sim intermediários de pagamentos. Alguns exemplos são PayPal, Paytm e Airtel. Enquanto os bancos estão com suas existências ameaçadas e o sistema financeiro internacional está em processo de desmoronamento, o dólar caminha para o seu colapso. Eu já escrevi, inclusive, um artigo falando sobre o fim do dólar como moeda mundial. O sistema financeiro liderado pelo dólar norte-americano começa a apontar perda acelerada de confiança nessa moeda. A perda de confiança no dólar se manifesta no fato de os bancos centrais de todo o mundo estarem excluindo a moeda norte-americana das suas reservas. Essa perda de confiança resulta do fato de a atual crise econômica mundial mostrar que um sistema monetário baseado em papel moeda, como é o que ocorre atualmente, emitido livremente e sem lastro pelos governos em todo o mundo, como o dólar, é algo inerentemente instável, cujas inevitáveis consequências desse processo é o crescimento econômico artificial, a euforia nas bolsas e os maus investimentos que tal crescimento gera e, finalmente, as depressões. Então, nós temos no mundo moedas sem lastro. E, evidentemente, que essa situação é uma situação que cria instabilidade. É oportuno observar que, desde que o Ocidente abandonou o padrão ouro clássico, em 1914, o sistema monetário internacional vem oscilando entre um sistema ruim e outro pior. Alguns países adotam câmbios fixos e logo depois se arrependem e retornam para o câmbio flutuante. O Brasil, por exemplo, adota o câmbio flutuante. Outros países fazem o movimento inverso.
olhando para o futuro, o diagnóstico que se pode fazer para o dólar e para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. A menos que retorne ao padrão ouro clássico, a um preço realista, o sistema monetário internacional está fadado a se alternar continuamente entre taxas de câmbio fixa e flutuantes, sendo que cada sistema seguirá enfrentando problemas insolúveis e funcionando insatisfatoriamente, até chegar à desintegração final. E estimulando essa desintegração, estará inevitavelmente a inflação da oferta de dólares, porque a cada dia que se passa, a quantidade de dólares se é colocada no mercado mundial é crescente e cresce de forma vertiginosa, na medida em que os Estados Unidos, diante do aumento dos seus gastos militares e o aumento dos gastos militares, e esse fato contribui decisivamente para o aumento do déficit público norte-americano e, consequentemente, da dívida pública americana. Os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Esse prognóstico só poderá ser mudado caso haja uma drástica alteração no sistema monetário norte-americano e internacional, com o retorno de uma moeda commodity de livre mercado, como ouro, e uma remoção total da ingerência governamental sobre as questões monetárias. Nos últimos anos, vários países têm buscado ativamente a oportunidade de criar uma moeda de reserva e abandonar o dólar. O comércio de petróleo, por exemplo, entre a Rússia e a China, é feito sem a interveniência do dólar. E outros países também operam no mundo sem interveniência do dólar. As reservas internacionais no mundo de vários países têm se reduzido significativamente, ao ponto de hoje representar 61% das reservas internacionais. Isso decorre de dois fatos. Primeiro, o fato do dólar ser uma moeda sem lastro. Em segundo lugar, o crescimento vertiginoso da dívida pública norte-americana. O James Rickards é um autor de um livro cujo título é The Debt of Money, A Morte do Dinheiro. Ele afirma que o fim do dólar levará a 3 cenários: a sua substituição por uma moeda mundial, que são os direitos especiais de saque, que é a moeda do Fundo Monetário Internacional. Segundo, a adoção do padrão ouro. E o terceiro cenário é de desordem social. E o cenário de desordem social, que é o terceiro, ele coloca que poderá tomar forma de neofascismo pelos governos no mundo inteiro. Para controlar a economia e para evitar, digamos assim, que os movimentos de rebeldia contra o governo prosperem. Os tumultos monetários seriam esmagados rapidamente pela ação do governo. Então, se não houver a substituição do dólar pela moeda do FMI, os direitos especiais de saque, ou pelo padrão ouro, a tendência seria prevalecer a desordem social em escala planetária. O abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado
também pela possibilidade de explosão da dívida global, sobretudo da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que atingirá 140% do PIB até 2024. Caso a economia global não seja capaz de digerir essa enorme dívida, a crise subsequente levará o mundo à depressão econômica, à pobreza em massa, à instabilidade geopolítica, agitação política e guerras. É importante observar que grande parte do déficit público norte-americano é financiado praticamente pelo mundo inteiro. E a dívida pública continua crescente. Então a expectativa que se tem é de que a bolha da dívida pública dos Estados Unidos deverá explodir e colocar em xeque toda a economia mundial. Sobre a questão da explosão da dívida global e suas soluções é o ponto que vamos abordar agora. O que falamos anteriormente foi sobre a crise do sistema financeiro. Sobretudo, nós enfatizamos a necessidade de intervir sobre os bancos, que são os instrumentos utilizados pelos especuladores financeiros no sentido de fazer com que haja a dominância do sistema financeiro sobre a economia mundial. Sobre a questão da dívida global e suas soluções é o que vamos tratar agora. Segundo o relatório do Instituto de Finanças Internacionais, a dívida global aumentou para 247 trilhões de dólares em 2018. Trata-se de um montante recorde, 3 vezes superior ao PIB mundial. Nos países desenvolvidos, o índice de endividamento é extremamente elevado, atingiu 390% do PIB desses países. A economia mundial não pode resistir à dívida de 247 trilhões de dólares. Os economistas alertam que quando esta bomba de vários trilhões de dólares plantada sobre a economia mundial explodir, a crise será pior do que a de 2008. No final de 2018, o Fundo Monetário Internacional apontou a insustentável dívida global como principal ameaça para a economia mundial. Veja bem, além do problema da financiarização da economia mundial, nós temos também a questão da dívida global. E as duas estão inteiramente relacionadas, porque quem financia a dívida global é o sistema financeiro. São os bancos que financiam todas a dívida. Tanto a dívida pública, como das empresas, como das pessoas físicas. O FMI afirmou que a verdadeira máquina da dívida global são os Estados Unidos, cujo déficit quase triplicou desde 2000 e agora excede 73,6 trilhões de dólares, o que representa 106% do PIB. A dívida global dos Estados Unidos é um fator que está contribuindo para o abandono do dólar como moeda de reserva mundial. O gigantesco problema da dívida mundial se agrava com o tempo e pode levar a economia mundial à bancarrota. Agora vamos lhes mostrar um gráfico, uma figura, que mostra a dimensão da dívida pública, a da dívida global. Isso envolvendo governo, empresas e famílias. Aqui nós temos esse gráfico que mostra a dimensão da dívida. Aqui, por exemplo, é a dívida de 2003, aqui é de 2008, 2003 e 2018. 2003, 2008
2013 e 2018. Veja que a dívida é crescente, atingindo 247 trilhões de dólares em 2018. E para o tamanho dessa dívida, há contribuições tanto das famílias, que é essa parte verde aqui, das empresas não financeiras, que é o amarelo, do governo, que é esse azul, e do setor financeiro, que é o vermelho. Então, todo mundo deve a todo mundo. Esse é um fato que se registra. E na medida que todo mundo deve a todo mundo, quer dizer, a vulnerabilidade do sistema aumenta significativamente. E vários países têm governos, empresas e famílias com dívidas que ultrapassam amplamente o PIB. Eu tenho aqui dados do Japão, da Irlanda, de Singapura, de Portugal, Bélgica, Holanda, Espanha, Dinamarca, Suécia, França, Itália, Reino Unido, Noruega, Finlândia e o Brasil. Por exemplo, o Brasil, na sua dívida global, seja do governo, das empresas financeiras e não financeiras, e das famílias, corresponde a 128% do PIB. Quer dizer, a dívida global do Brasil é superior ao tamanho da riqueza que é produzida no país. 128%. Já os Estados Unidos corresponde a 233% do PIB. Vamos ver outro exemplo aqui. O caso mais crítico que existe é o caso do Japão, que é o país mais endividado do mundo, com 400% do PIB. Quer dizer, a dívida japonesa do Japão, tanto do governo como das empresas e quanto das famílias, corresponde a 4 vezes o tamanho do PIB do Japão. Claro que um país cuja dívida suplanta amplamente o seu produto interno bruto, é um país altamente vulnerável. Todos os países do mundo são vulneráveis com relação à questão da dívida. Não tem nenhum deles que esteja equilibrado. Todos apresentam, digamos assim, dívidas superiores ao tamanho do PIB. Esses números mostram que todos os países que nós listamos apresentam dívidas superiores ao PIB, caracterizando a existência de endividamento excessivo, especialmente pelos governos. Os governos é que devem mais, cujas dívidas são superiores ao PIB, à exceção da Holanda. A exceção da Holanda, da Dinamarca, da Suécia, do Reino Unido, da Noruega, da Finlândia, Estados Unidos e até o Brasil. No caso do governo, por exemplo, a dívida do governo no Brasil, só para exemplificar, corresponde a 65% do PIB. Quer dizer, então o governo tem uma dívida que é inferior ao tamanho do PIB do Brasil. Mas o problema é a dívida em geral, porque essa dívida ela tem que, digamos assim, ser enfrentada. Quer dizer, não basta o governo ter uma dívida menor para que a situação seja boa. Nós temos aqui um outro exemplo da escalada da dívida dos Estados Unidos, que é mostrado aqui neste gráfico. Essa parte vermelha aqui do gráfico corresponde à dívida pública do governo americano. Aqui. E essa parte aqui é a dívida das empresas e das famílias. Mas esses dados aqui, inclusive, apresentam um valor de 60 trilhões de dólares.
Na realidade, o valor atual é 73 trilhões de dólares, conforme eu falei anteriormente. Mas o fato aqui que é indiscutível é o seguinte: existe uma tendência, quer dizer, a soma da dívida pública com a dívida do setor privado, famílias, empresas, é uma dívida crescente. E, evidentemente, é por isso que o dólar está numa situação ameaçada de se manter como moeda mundial, em função da dívida pública norte-americana, que o entendimento que se tem é de que a bolha da dívida pública vai explodir. O primeiro país que poderá sofrer isso é os Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos bateu um recorde, superando 21 trilhões. Dívida pública. Por exemplo, os dados que eu tenho aqui da dívida pública era da ordem de 18 trilhões, nesse gráfico 18 trilhões. O último dado que eu obtive, a dívida pública já estava superando 21 trilhões. E muito dessa dívida pública está associada aos gastos militares dos Estados Unidos, que são crescentes. Uma das promessas eleitorais do presidente atual, Donald Trump, de eliminação da dívida pública norte-americana, não está sendo cumprida. Durante apenas um ano de Trump como presidente, a dívida pública aumentou mais de 1 trilhão. Os Estados Unidos gastam e compram além da sua capacidade, emitindo dólares sem lastro e títulos do Tesouro. O risco de grandes catástrofes não desapareceu, mas se estendeu no tempo, ao preço de aumentá-las em proporção e explosão quando vier a estourar. É por tudo que acaba de ser apresentado que a bomba da dívida mundial ameaça explodir. O nível de endividamento jamais visto desde a Segunda Guerra Mundial ameaça inocular o veneno da próxima crise. Quer dizer, nós já estamos atingindo o tamanho da dívida, é o maior desde a Segunda Guerra Mundial, né? Os altos níveis de dívida e os elevados déficits públicos são motivo de preocupação, segundo o FMI, em seu último monitor fiscal. Nos países avançados, o endividamento lembra-se o da Segunda Guerra Mundial. Os altos níveis de dívida e os elevados déficits públicos são motivo de preocupação. A bolha chega, além disso, em um momento muito delicado. Sobretudo com a crise do coronavírus, cresceu enormemente o tamanho da dívida pública em todos os países do mundo, que tiveram que realizar gastos sem nenhuma contrapartida do ponto de vista de arrecadação de impostos. Os altos níveis de dívida e os elevados déficits públicos são motivo de preocupação. A bolha chega, além disso, em um momento muito delicado, como eu falei. Quando chegar a temida desaceleração econômica, aliás, ela já chegou. O melhor que poderia acontecer a um governo seria ter margem para aumentar os gastos públicos. Deveria ter margem, inclusive para assumir os gastos públicos resultantes da pandemia do novo coronavírus. Mas só que os governos não tinham margem nenhuma margem. E tiveram que realizar os gastos necessariamente por conta da pandemia do novo coronavírus. E então, o que se imaginava é que, antes da pandemia do novo coronavírus, era de que o que os governos deveriam fazer seria ter uma margem de recursos financeiros para aumentar os gastos públicos no momento da desaceleração. Isso não aconteceu. Por isso, instituições como o FMI estão pedindo aos países que construam por meio da redução do déficit, o que está difícil nas condições atuais, reduzir o déficit.
A sugestão do FMI é que deveria haver uma redução do déficit para formar um colchão de recursos para quando os maus tempos chegassem. Pelo que acabamos de expor, o mundo caminha para uma crise mais grave do que a registrada em 2008, com magnitude semelhante ou pior do que a de 1929. Em todo o mundo, os governos têm pouca margem fiscal devido à situação atual da dívida pública, como é o caso do Brasil, no qual metade do orçamento do governo brasileiro é destinado ao pagamento dos encargos com a dívida. Além disso, do ponto de vista monetário, os bancos centrais iniciaram o caminho do endurecimento. Devido à ausência desses estabilizadores tradicionais, como aumento de gasto público, redução de impostos e baixa de juros, a próxima recessão, aliás, é o que já está acontecendo, na maioria dos países endividados, será mais pronunciada do que em ocasiões anteriores. Como isso já ocorreu no Brasil em 2014, desde 2014, e que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. Diante do gigantesco problema da dívida, que afeta todos os países do mundo, quais seriam as soluções para a dívida? O que se pode fazer para reduzir os níveis de dívida? A solução que seria recomendável seria a geração de um crescimento econômico maior. Inclusive, nas condições atuais do mundo, está cada vez mais difícil que isso aconteça. Então, gerar crescimento econômico como uma das soluções para combater a dívida, essa é uma solução de difícil implementação. É um ambiente de recessão global agravada pela pandemia do novo coronavírus. O crescimento econômico seria a principal estratégia para enfrentar a dívida. A melhora da atividade econômica deveria acontecer com o papel proativo do governo na realização de investimentos, sobretudo em infraestrutura em cada um dos países endividados. Isso está sendo dificultado porque boa parte dos governos no mundo são governos neoliberais, como é o caso do Brasil, em que os governos praticamente, devido à ideologia neoliberal, não assumem a sua responsabilidade de exercer o papel proativo na busca do crescimento econômico. A visão que os governos neoliberais têm é de que essa tarefa é do setor privado. Mas só que o setor privado simplesmente não exerce nenhum papel nesse sentido, simplesmente porque o setor privado não é capaz de assumir riscos numa conjuntura como a atual. Os governos. Outra alternativa também é o governo não gastar mais do que arrecada de impostos, o que também está difícil na conjuntura atual. Até porque, além de ter que gastar no fortalecimento do sistema de saúde, os governos também têm que distribuir renda básica às pessoas vulneráveis, como está acontecendo em quase todo o mundo, e inclusive no Brasil, apesar da má vontade do governo Bolsonaro. Os governos, as famílias e as empresas simplesmente têm que deixar de gastar além de suas possibilidades. É um outro problema também. Aliás, as famílias estão, por conta das circunstâncias no Brasil, gastando abaixo das suas possibilidades. Até porque muitas famílias apresentam integrantes que estão desempregados. E muitos perderam o seu poder de compra diante da crise. Muitas empresas fecharam as portas. E outras simplesmente reduziram suas atividades por conta da pandemia. Então as empresas estão também gastando o mínimo possível. Os governos, por sua vez, estão impedidos de gastar o mínimo possível, simplesmente porque têm que investir no sistema de saúde
e tem que prover o apoio de renda básica às populações vulneráveis do país. Se os governos reduzissem seus gastos, haveria uma necessidade menor de emitir nova dívida, é claro. Mas como está aumentando os gastos, a dívida pública no Brasil aumentou significativamente com a pandemia do novo coronavírus. É muito difícil pôr em prática esse tipo de solução para o problema da dívida diante das demandas sociais das populações, especialmente nessa conjuntura de pandemia do novo coronavírus. Outra medida importante para reduzir o montante da dívida é gerando inflação. A maioria dos empréstimos é feita em termos nominais. Portanto, o aumento de preços ajudaria a reduzir o endividamento. Neste caso, porém, há vários problemas. No caso específico de aumentar preços, nas condições de recessão em que nós nos encontramos, dificilmente você poderia adotar essa estratégia de aumentar o preço para elevar a inflação. Finalmente, não serve qualquer aumento de preço. Uma inflação maior só é útil se resulta de um aumento de salários, de difícil adoção nas condições atuais de pandemia do novo coronavírus. Então, as condições para o enfrentamento da dívida praticamente inexistem nas condições atuais. Em síntese, as verdadeiras soluções para os problemas relacionados com a dívida global consistem basicamente no seguinte: cancelar boa parte da dívida soberana considerada ilegítima, através de uma auditoria da dívida pública. Segundo, estabelecer um sistema financeiro internacional, não subordinado ao capital financeiro, porque o sistema financeiro internacional, grande parte da lucratividade do sistema financeiro decorre exatamente da dívida pública, que o sistema financeiro financia os governos. Então é preciso estabelecer um sistema financeiro internacional não subordinado ao capital financeiro. Os governos não devem adotar políticas totalmente dirigidas pelos interesses dos rentistas para dar sobrevida ao regime guiado pela dívida, como vem acontecendo atualmente. Então as políticas econômicas e monetárias do governo deveriam ser radicalmente modificadas para não dar sustentação ao capital financeiro. E quarto, promoção de maior crescimento econômico dos países para reduzir o nível da dívida pública como principal estratégia para reduzir a dívida. É claro que nós já falamos sobre isso, existe a dificuldade, mas é importante que o governo se debruce sobre os dados, sobre os números e tente alguma forma de fazer com que a economia tenha condições de crescer, sobretudo a partir do momento em que a pandemia do coronavírus estiver superada. Bem, depreende-se pelo exposto que as medidas que nós sugerimos para fazer frente ao sistema financeiro e as medidas que nós sugerimos para fazer frente à questão da dívida envolve simplesmente o seguinte: primeiro, que haja o estabelecimento de um sistema financeiro internacional estável, não subordinado ao capital financeiro, com afastamento dos bancos e dos investidores financeiros do comando da economia mundial. Não só da economia mundial, mas dentro de cada país, como é o caso, por exemplo, do Brasil, em que o sistema financeiro, os 5 bancos no Brasil, praticamente exercem o controle das finanças do país e são determinantes praticamente de tudo. Inclusive, existe uma espécie de uma ação por parte dos bancos, através da FEBRABAN, de uma ação que nós podemos caracterizar como oligopolista, em que os bancos
se articulam uns com os outros e no final todos saem ganhando. Então existe um cartel, vamos dizer assim, do sistema financeiro, em detrimento dos interesses da população. Inclusive, por exemplo, a cobrança do cartão de crédito é um absurdo, mais de 300% ao ano. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, e aqui no Brasil existe. Como, por exemplo, cheque especial também, cujas taxas são extremamente elevadas. E as taxas de juros praticadas pelo sistema financeiro no Brasil precisariam sofrer uma modificação radical, inclusive com o controle público do sistema de crédito. Quer dizer, é preciso, porque praticamente o sistema financeiro opera sem a intervenção dos bancos, do Banco Central. Quer dizer, a intervenção do Banco Central é mais para inglês ver. Mas, na realidade, existe uma associação entre o Banco Central e o sistema financeiro. Um outro aspecto também que é importante considerar, aí já olhando para a questão da dívida, é o cancelamento de boa parte da dívida pública, considerada ilegítima. Para isso, temos que fazer uma auditoria da dívida pública. E as políticas que o governo deve adotar devem ser aquelas que não beneficiam os rentistas. Exatamente porque, na medida que beneficia os rentistas, estaria comprometendo os interesses da maioria da população. E, além disso, é necessário que haja a constituição de um governo mundial, visando o ordenamento econômico e financeiro em nível global. Isto é uma medida absolutamente necessária, sem a qual o sistema vai continuar operando de forma caótica e a existência de um governo mundial seria, evidentemente, a solução para fazer frente ao caos que impera no sistema financeiro internacional. Se essas medidas que nós estamos sugerindo não forem adotadas, serão inevitáveis o colapso do sistema financeiro internacional e a explosão da dívida pública global, que poderão antecipar o fim do sistema capitalista mundial, que nós previmos que deverá ocorrer em meados do século XXI. E essa previsão, nós assim fizemos em nosso livro Como Inventar um Futuro para Mudar o Mundo, quando analisamos o sistema capitalista mundial e as perspectivas de evolução futura do sistema. E, baseado em dados e fatos, nós constatamos que o sistema econômico capitalista deverá chegar ao fim em 2057 ou 2059. De modo que é este o cenário que se nos apresenta, o desafio imenso e as soluções para fazer frente a esses problemas existem. Agora, é claro que na solução desses problemas, alguns atores que atuam, sobretudo, no sistema financeiro, seriam exatamente atores que deveriam ser colocados à margem, a fim de que o sistema financeiro deixe de produzir os danos que tem produzido através dos bancos, que são os instrumentos através dos quais a financiarização da economia mundial e o crescimento da dívida pública, que interessa ao sistema financeiro, que essa dívida cresça, para que eles possam biscoitar
lucros cada vez maiores ao longo do tempo. Para barrar com isso, é importante enquadrar os bancos, enquadrar o sistema financeiro, mas para que isso aconteça é necessário que haja um governo mundial que, com a necessária autoridade, possa colocar ordem na economia mundial e no sistema financeiro em geral. São essas as considerações que eu queria fazer, meus amigos. Espero que nossas informações sejam de utilidade para todos se orientarem nas suas vidas pessoais e que possam fazer as melhores opções, as melhores escolhas, inclusive com relação à questão do investimento na economia. É isso que eu tenho a dizer. Quero deixar para finalizar um abraço fraternal para todos.